Então, novamente, estamos a 200 metros abaixo do nível do mar, a gente chama uma depressão geológica. Vamos nos orientar norte, sul, leste, oeste, tá bom? O Rio Jordão nasce aos pés do Monte Hermon. Tem três nascentes, três fontes de água. Um chama-se Banhas, outro Hatzbani e o terceiro Dan. Essas três nascentes se tornam em ribeirões e formam o Rio Jordão. O Rio Jordão continua nesta direção, enche o vale com suas águas e depois sai do outro lado em direção ao Mar Morto. A gente vai estar amanhã, se Deus quiser, nessa parte do Rio Jordão, onde sai do Mar da Galileia em direção ao Mar Morto, tá bom? Agora, 1/3 da água que você vê aqui vem das colinas do Golã, que era da Síria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais tarde, sobre as colinas do Golã. Também um pouco de água vem de lá, mas o Rio Jordão é a fonte principal dessas águas que você vê aqui, tá? O lago, na verdade, é um lago. A gente chama de Mar da Galileia, mas água doce é um lago. Você sabe por que a gente chama de Mar da Galileia? Alguma ideia? Porque para os nossos antepassados, gente humilde, pescadores, camponeses, este era a maior fonte de água aqui na Galileia. Ele não tinha condições como a gente, graças a Deus, de conhecer, visitar, viajar, né? Então, para eles, este era seu mar. Poucos podiam ir para o verdadeiro mar, o mar Mediterrâneo, né? Então, por isso o Mar da Galileia, que tem vários nomes. Mar da Galileia, Lago de Genezaré, Lago de Tiberíades. Em hebraico a gente chama de Kinneret, ou seja, uma pequena harpa, porque se você olhar no mapa que a gente distribui, então tem a forma como se fosse uma pequena harpa, tá? Kinneret, a pequena harpa, tá? A gente vê ali Tiberíades, de onde a gente veio. Tiberíades vai fazer daqui a 2 anos, 2000 anos, sim? Foi construída por um dos filhos de Herodes o Grande, chamado Herodes Antipas, sim? Era o governador desta área da Galileia, do Mar da Galileia, e dedicou a cidade a seu patrão, o segundo imperador romano, Tibério. Então por isso Tiberíades, né? Uma cidade de muita história, hoje já uma cidade que vive sobretudo do turismo, seja internacional ou nacional. Monte Arbel ali, a gente já falou, tá bom? Extensão do lago é 20 quilômetros de norte a sul, 8 de leste a oeste, e hoje chega a uma profundidade máxima de 45 metros. Gente, este lago era a fonte principal de água do Estado de Israel até poucos anos atrás, mas infelizmente por causa do aquecimento global, a seca que a gente já tem uns 5 anos, então o governo de Israel decidiu, olha, a gente não pode mais utilizar esta água, a gente começa a dessalinizar a água do Mediterrâneo. Então hoje 80% do que a gente consome em casa é água dessalinizada, tá bom? Pastor. Bem, então, Rony, isso é maravilhoso. Quantos acham que o Rony é maravilhoso? Amém. Então sorriam. Vocês estão muito tensos. Muito bem. Alegria, diga alegria. Alegria. Quando você recebe um milagre, você vibra com alegria. Você está diante de um milagre. Amém. Então sorria, se alegre. O dia vai ser maravilhoso hoje. Amém. Glória a Deus. Nós vamos andar sobre as águas. Amém. Glória a Deus. Vamos entrar no barco e vamos fazer um sorteio. Quem vai andar sobre as águas? Quantos acham que deve ser o Romualdo? Levante a mão. Romualdo, é você, cara. Presbiteriano. Quero ver você, presbiteriano, andar sobre as águas. Maravilha. Agora vocês querem com emoção ou sem emoção? Com emoção. Ih, não fala isso, pelo amor de Deus. Quantos querem com emoção? Eu quero. Com emoção. Quantos querem no barco com emoção? Com emoção. Sem emoção. Sem emoção. Tem muito presbiteriano aí. Eu sei nada.
emoção e muito vinho, né? Deu. Milagre gera alegria. A vida cristã é alegria. Amém? Deus nos chamou para andar sobre as águas. Atitude, postura. O Mar da Galileia, eu gosto de estar aqui porque é um palco de milagres. E quando você se depara com milagres, seu coração vibra. Tá? Os nossos filhos, pastor Roberto, eles precisam, como seu filho, meu filho, os nossos filhos, eles precisam visualizar o evangelho de poder, de graça. Aleluia. Onde os milagres gerados pela manifestação da paternidade de Deus nos alegra. Por isso que Deus quer operar milagre, para nos alegrar e encher nosso coração de alegria. O ano passado nós estávamos aqui e houve um milagre na vida de um rapaz aqui violento, e eu creio que vai haverá na sua vida também. Específico. Um milagre específico. Porque nós estamos num palco de milagres. Amém. E se você precisa de um milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos, seja o que for, aqui é o local. E você gerar essa dimensão e visualizar esse milagre. Eu tenho ministrado muito no Brasil e tenho falado para os líderes, olha, o que é importante em nossas vidas não é métodos, é a presença. Amém. Esse é o segredo. Glória a Deus. Relacionamento com a presença. Sabe, o Brasil hoje está sendo ativado no contexto de pequenos grupos. Eu amo pequenos grupos. Trabalho com pequenos grupos desde 82. Mas eu quero que vocês entendam, nada substitui a presença. É verdade. Nada. Nada. Porque sem a presença você vai se frustrar. Não há alegria. Quando há milagre não há alegria. Quando há manifestação de Deus não há alegria. Aí se torna algo pesado. O ministério se torna pesado. A vida cristã se torna pesada. Os discípulos estavam aqui que não eram discípulos. Eles eram pescadores. Pessoas normais como eu e você. Mas de repente, Lucas capítulo 5 fala isto. A presença se manifesta. Amém. Muda tudo. Muda tudo. Quando a presença se manifesta em nossas vidas, há uma voz de comando muito clara. Jesus começa a falar com eles, pede o barco de Pedro emprestado, entra no barco, ele começa a ensinar a palavra, ele começa a pregar a palavra. O evangelho é muito simples. É muito simples. De repente o coração dos discípulos, que não eram discípulos, eram pescadores, começa a aquecer. Eles trabalharam a noite toda, estavam cansados, deprimidos, angustiados, cansados. É o que a religião faz. É o que a vida sem a presença, sem relacionamento com a presença faz. É um jugo. Totalmente jugo. Mas de repente, há uma voz de comando. Muito clara. Ei, lance as vossas redes em águas profundas. Magnífico. Esse é o estilo de vida. Mergulharmos nosso coração em águas profundas. Porque quando você mergulha o teu coração em águas profundas, não existe mais odor. Você não tem mais cheiro. Tua carne não cheira mais. Não tem cheiro, o inimigo não consegue mais te perseguir. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Aí até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Diante de tudo isso, você se alegra. Glória a Deus. Como você pode se alegrar numa situação dessa? Porque você sabe que Ele tem o controle. Amém. Ele tem o controle de tudo. Está falando o pastor Mike, quando Deus falou que nós fizéssemos o que estamos fazendo, as pessoas falaram, você está louco? Eu disse, não estamos loucos, nós estamos apaixonados. Oh, glória. E quando você está apaixonado pela presença, você faz loucura. Loucura, pastora. E faz. Aos olhos dos homens isso é loucura. Meu Deus, você é louco? Não, não, não. Nós estamos apaixonados. Amém. Amém. É outro estilo de vida, onde a alegria vai encher teu coração e você vai ficar surpreso, perplexo. Meu Deus, o que é isso? Isto é para mim? Sim. Isto é para você. É o favor do Pai. É o amor do Pai envolvendo o teu coração, gerando alegria no teu coração. Eles pegaram tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe. Meu Deus, o que é isto? Eram profissionais. Trabalharam a noite toda. Não pegaram nada. Mas de repente, debaixo de uma voz de comando, a multiplicação. Aleluia. A multiplicação. Já imaginou, Roberto, você no culto? De repente, 10 mil pessoas na tua frente. Uau! Aleluia.
Quem trouxe? Quem trouxe as 10 mil pessoas? Jesus. O Rei. Ele é o dono da igreja. Amém. Ele é o Senhor da igreja. Amém. Nós somos simplesmente um instrumento. A igreja pertence a Ele. Simplesmente nós precisamos ter voz de comando, direção. Para quê? Para que eu e você possamos ficar perplexos, admirados. Meu Deus, o que é isso? Isso é para mim? Sim, isso é para você. Tá legal o teu coração. Olha que viagem maravilhosa. Aleluia. Você é um milagre. Amém. Eu tenho certeza que muitos de vocês não tinham dinheiro para vir aqui. Ou estou errado? E olha onde Deus te colocou. Aleluia. Quem fez isto? Senhor. Quem fez isto? Para alegrar o teu coração. Amém. Amém. Então alegra o teu coração. Aleluia. Se alegre. Glória. Regozije na presença. Aleluia. Maravilhoso. Olha que dia maravilhoso. Aleluia. Olha que manhã maravilhosa. E olha onde nós estamos. Quantos pastores queriam estar onde você está? Aleluia. Diga para mim. Vários, muitos. Muitos. Mas ele escolheu você. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Por quê? Porque ele quer alegrar o teu coração. Aleluia. Mostrar que ele tem o controle da nossa história. E nos surpreender como surpreendeu os discípulos. Que não eram discípulos. Eram pescadores. Mas quando você se depara com o sobrenatural, que é a linguagem de um país que não é o natural, entenda o que eu vou falar. Quando nós nos deparamos com o sobrenatural, decisões têm que ser tomadas. Aleluia. Porque a vida cristã é feita por decisões. Até onde nós vamos permitir, entenda, que o Espírito Santo possa nos levar em águas profundas? Aleluia. Até onde? Até onde você está posto a chegar? Aguinha no tornozelo, no joelho, na cintura. Mas ainda você tem o controle da sua história. Mas quando você mergulha, meu querido, você não tem mais controle. Aleluia. É Ele que vai dar direção. Glória a Deus. E para as pessoas naturais é loucura. Mas para Ele não é loucura. Amém. Por quê? Porque você vai entrar numa dimensão onde a dimensão do sobrenatural nos leva a tomar decisões, e as decisões vai nos surpreender de uma maneira tal que aquilo que você iria colher em 7 anos, você colhe em 1 ano. Amém. Amém. Glória a teu nome. Aquilo que você colher de 70 anos, você colhe em 7 anos. Amém. Amém. Glória a Deus. Aquilo que você colher em 1 ano, você colhe em 1 minuto. Amém. Vocês creem no que eu estou falando? Amém. Glória. Aquilo que você iria colher em 1 ano de trabalho forçado, o Rei te dá em 1 minuto. Amém. Amém. 1 segundo. Debaixo de uma voz de comando. Debaixo de uma direção. Não havia lógica isto. Mas eles obedeceram uma voz de comando. Eles pegaram tanto peixe. Roberto, que precisou 2 barcos. Eles estavam perplexos. O que é isso, meu Deus? 2 barcos cheios de peixe. E nós vamos num barco que você vai ver o tamanho deles. Muitas vezes comportava 30 pessoas. 12 pessoas. Os discípulos eram 12, todos eles estavam num barco. No mínimo 12 pessoas. Quanto de peixe cabe um barco que cabe 12 pessoas? Quanto de peixe? 2 barcos cheios de peixe era o salário de 12 homens durante 1 ano. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ei! O Glória. salário de 12 homens. O que eles iam levar? 1 ano. Levou 1 minuto. Aleluia. Ah, meu Deus, o que é isso? Ei, vocês estão preparados para crescer? Amém.
Estão preparados para crescer? Amém, amém, amém. Estão preparados para entrar num ano de conquista? Amém. De multiplicação? De aceleração? Diga essa palavra, aceleração. Aceleração. Diga. Aceleração. Diga. Aceleração. Essa é a palavra. Amém. 2018 será um ano de aceleração. Amém. Onde o Pai vai nos surpreender. Amém. Onde você vai ficar perplexo, admirado. Meu Deus, isso é para mim. Glória. Ei, isso é para você. Uou! Aleluia. Ele quer alegrar o nosso coração. Então se alegrem. Aleluia. Vocês estão diante de um palco de milagres. Amém. Milagres é liberado para nos alegrar. Amém, amém. Deus quer alegrar como um pai que alegra o seu filho Aleluia. com milagres. Quando você dá um presente pro seu filho, ele vai se alegrar ou não? Papai do céu quer nos alegrar e nos surpreender. Então levante-se hoje e diga: Pai, me surpreenda. Diga. Pai, surpreenda. Diga com ousadia, irmãos. Pai, me surpreenda. Qual é o milagre que você visualiza na tua vida que vai alegrar teu coração? Agora é o momento. Qual é o milagre que vai alegrar teu coração? Agora não se esqueça. Quando você se depara com o sobrenatural que vai te surpreender, escute o que eu vou falar. Decisões terão que ser tomadas. Decisões terão que ser tomadas. Porque quando você se depara com o sobrenatural, Deus quer nos levar numa atitude onde o nosso destino é selado. Quem eram os discípulos? Pescadores. A partir do momento que eles se depararam com uma voz de comando, uma atitude, uma direção, e eles viram o sobrenatural, o destino deles foram selados. Jesus disse para Pedro: não tenha medo. A partir de hoje você não será mais pescador de peixe. A partir de hoje o teu destino é selado. Aleluia. Você será pescador de homens. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Maravilha. Aleluia. Eu quero a nação. Amém. Amém. Aleluia. Eu quero a nação. Aleluia. Pede e eu te darei as nações. Eu quero o Brasil. Quantos querem o Brasil? Amém. Impactados. Aleluia. Quem Deus vai usar? Nós, eu. Quem Deus vai usar? Nós. Através de uma direção. Não é do teu jeito, pastor. Glória. Não é da tua maneira. Do teu jeito, tu vai cansar. Vai ficar cansado, doente, com estafa. Mas do jeito de Deus, Aleluia. a coisa acontece de uma maneira que vai fazer você ficar admirado. Fábio, vem cá, meu amigo. Pastor, tome cuidado aqui, então. Fábio, alegra o nosso coração, filho. Fale e ore por nós. Aleluia. Glória a Deus. A paz, irmãos. Muitos são chamados e poucos escolhidos, e quem aqui é escolhido? Amém. Amém? É aquele que aceita, aquele que diz Glória a sim Deus. à palavra de Deus, é esse convite maravilhoso. Eu quero fazer parte sim dessa loucura, porque eu acredito que eu devo ser um dos mais novos aqui na caminhada do Evangelho. Eu estou há 3 anos no Evangelho, mastigando essa palavra. E também eu sei que humanamente eu não teria nada a acrescentar aos irmãos. Mas pelo poder do Espírito Santo, por tudo que eu tenho Amém. vivido já aqui neste momento e já nessa caminhada dos 3 anos, eu acredito que eu posso falar alguma coisa aos irmãos acerca do que estamos vivendo aqui. E o pastor bem falava a respeito do texto encontrado em Lucas, que já vem ser um texto literal sobre o chamado, sobre a pescaria. Mas no texto de Mateus, no capítulo 13, 47 e 48, Jesus ele faz uma citação do reino, usando uma parábola, fazendo uma alusão ao reino como uma rede que é lançada ao mar e que ele apanha toda espécie de peixes, toda. E depois eles separam em cestos bons e os ruins, porém, eles lançam fora. O pastor disse que eles estavam ali pescando, eram profissionais, sabiam o que estavam fazendo, do jeito deles, né, pastor? E como ele disse, não existe o jeito nosso, é o jeito, só tem um jeito, é o jeito de Cristo, o jeito que Cristo nos ensina a fazer. E aí Pedro fala: então sobre a tua palavra eu vou lançar, Senhor, essa rede. E ele faz isso e aconteceu o que o pastor acabou de narrar.
essa associação é bem ilustrada quando a gente vê que o poder da palavra de Cristo, o que ela é capaz de fazer, de produzir na nossa vida, como fez na vida daqueles discípulos. E aí mais adiante eu lembro no livro de Atos, irmãos, numa passagem do capítulo 2, dos versículos 38 ao 41, onde encontramos Pedro, esse mesmo que acabamos de citar, pregando o arrependimento, o batismo em nome de Jesus, para a remissão dos pecados e para que todos recebessem o dom do Espírito Santo, que é isso que nós temos buscado. Amém. Porque a promessa vos pertence a vós, ele dizia, a vossos filhos e a todos que estão longe, a quantos o Senhor chamar. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Quem o Senhor chama? A todos, irmãos. Quem são os escolhidos? Aquele que diz sim. Amém. E ele dizia assim, com outras palavras, ele dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Irmãos, um detalhe que eu queria chamar a sua atenção nesse momento, que ele inicia com uma parábola, depois ele dá uma demonstração física, literal, com os discípulos, fala: experimente isso. E daí lá em Atos, a gente vai ver Pedro realizando isso. Amém. Aquilo que ele falou. Então o que a gente percebe de Jesus, que ele é muito diferente de nós, porque ele fala e ele faz. Muitas vezes a gente fala que vai fazer uma coisa, a gente dá aquele calor, aquele ímpeto, mas a gente esfria muito rápido. E por que a gente esfria? Porque a gente se afasta do sol, da luz, que é o Senhor. Ele é citado em um texto que ele é o sol da justiça. Se a gente se afastar do sol, a gente vai esfriar. Se a gente se afastar da luz, a gente vai viver na escuridão. Nós temos que acreditar nessa palavra, conforme o pastor vem dizendo, todo esse caminho. Nós estamos falando aqui de um evangelho que é simples demais. É simples demais. Tão simples que, quando eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, eu ficava sem entender. Eu fui católico minha vida inteira. E aí na igreja falava-se, orava-se, né? Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu falava: o que é isso? Aí um dia, eu estava no quarto da minha casa, o Senhor falou para mim assim: o cordeiro sou eu, menino. Aleluia. Eu falei: gente, Senhor, sabe, eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, porque é uma coisa tão maravilhosa. E depois dessa caminhada, ele veio falar para mim do que eram as ovelhas. E por que nós éramos comparados como ovelhas. Eu acredito que todos aqui saibam das inúmeras deficiências das ovelhas, mas a principal qualidade dela, que ela ouve a voz e reconhece a voz do bom pastor. E ruminando esse texto, o Senhor veio falar para mim assim: por que os peixes? Por que os peixes? Porque ele faz alusão que nós seríamos pescadores de homem e compara isso com um peixe. E entrando aqui no degrau ali estava aquele peixe, que simboliza bem o cristianismo. E ele veio tratar comigo, porque o peixe, você não sabe aonde ele está. O peixe é um animal que você não vê. O peixe é uma demonstração pequena do exercício da fé. Lance sua rede. Ninguém vê o peixe. Você vê o urso, você vê a onça, você vê o pássaro, você vê toda a caça você vê. O peixe você não vê. E ele falou isso para mim. Filho, lança sua rede. Glória. E aí quando Pedro vai ali naquele momento, ele lança sua rede. Mas que rede? Ele não tinha nada nas mãos. A palavra de Deus é a minha rede. Glória a Deus. Eu falei: ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse presente imerecido na minha vida e que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Aleluia. A graça. Isso é graça, é o evangelho simples. Aleluia. Está tudo na palavra de Deus. E depois a gente vem no livro de João, no versículo 21, no último trechinho ali, né, que ele já estava caminhando com os discípulos, ele conta essa narrativa, não sei, nós não sabemos exatamente onde foi, que Jesus fala: vocês têm o que comer aí? Eles falam: não temos nada. Aí eles estão lá e não pegaram nada. Mais uma vez, Jesus já tinha aparecido para eles duas vezes. E Jesus fala assim: filhos, não tem nada para a gente comer? Olha que detalhe especial.
Em João 17, quando ele fazia a oração sacerdotal, ele estava chamando eles de amigos. Falou, olha, agora vocês já não são mais meus servos, passaram a ser chamados de amigos, porque o servo não sabe o que diz o seu Senhor. E tudo que tenho recebido de meu Pai tenho ensinado a vós. Só que nesse momento ele fala, filhos, vocês não têm nada pra gente comer? Ele já mudou. Ele já havia ressuscitado. Ele já estava com a mesma glória do início da criação de todos os tempos. A mesma glória da eternidade. E aí quando eles chegam, estava tudo preparado ali já. Brasinha, peixe, pão, um churrasquinho perfeito. E eles foram. Eles estavam com medo, já sabiam que era um Senhor, que poderia ser. E eles com muito medo e entra aquela tão famosa história, aquela narrativa. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Pedro, tu me amas? Eu amo, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes ele fala isso. E quando a gente vai buscar no texto, no grego koiné, que foi escrito o Evangelho, quando Jesus fala, Pedro, tu me ágape, ele está falando no amor de Deus. E Pedro está respondendo em filos. Então essa é uma grande diferença que é bom a gente entender o porquê, né? Que existe essa... Parece até irônico essa brincadeira, mas não é. Porque também o que ele está querendo dizer para Pedro é o seguinte: Pedro, eu não falei para você que você ia ser pescador de homens? Por que você está preocupado com que pescar ali, cara? Eu estou falando para você que está aqui. Aleluia. Vai pescar almas. Aleluia. Vá. É isso que Jesus estava falando para ele. E é isso que Jesus está falando para a gente hoje aqui. Amém. Às vezes nós ficamos presos na literalidade do texto. Eu queria dizer para os irmãos também que Deus colocou no meu coração. Irmãos, muitos de nós, como o pastor Dinardi falou aqui, não era para estar aqui, eu sou um deles. Aleluia. Eu tenho certeza que foi a graça do Senhor que me colocou aqui. Amém. E eu quero dizer para vários irmãos, eu não sei quem aqui pode se encontrar nessa situação, eu não sou profeta, não tenho dom de revelação, nada disso. Mas eu quero dizer que você em algum momento, ou agora nesse exato momento, está andando sobre as águas. Então, não tire o foco de Cristo, não tire o foco, porque senão você vai afundar. Muitas vezes nós estamos dentro de covas, com leões para nos atacar, com serpentes e escorpiões. Não tire o foco de Cristo. Aleluia. O seu olhar tem que estar em Cristo, porque se você tirar o foco, você vai afundar, você vai ser devorado, você vai ser tragado. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Essa palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Meu Senhor, da Galileia, põe a mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Meu Jesus, que cuida de mim, noite e dia, sem parar. Põe tua mão na mão do meu Senhor, que acalma o mar. Aleluia. Vem mais pertinho, rapidamente. Vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho, vem pertinho. Só 10 minutinhos. Sim, sim. 9h20, tá? Só para nós fazermos uma oração. Rápido, 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 rápido. Amém. Aleluia. Eu senti algo. Posso fazer? Pode. Eu queria que você escolhesse alguém agora para orar junto. Amém. Não, não. Não é uma pessoa que está dormindo com o seu quarto, não. Outra pessoa. Outra pessoa. Procure alguém, tá? Você vai falar assim, qual é o milagre que você precisa? E você vai compartilhar isso. Você vai interceder por ele, ele vai interceder por você. Vai, procure alguém. Aleluia. Agora. 2 e 2. Não, pergunte pra pessoa. Pergunte pra pessoa, qual é o milagre? Qual o milagre que vai alegrar teu coração? Pergunte. Qual o milagre? Conseguiu depois de ter estudado a noite inteira, Senhor. Como pastor, Traz um coração total de milagre. Que o Eric seja restaurado.